No quadro Concurseiros na Madrugada, a Bia conversou com o professor de Educação Física, Alexandre Nascimento. Ele conta pra gente como que o candidato deve se preparar para o teste de aptidão física. É com você, Bia. Olá, eu sou Beatriz Pestana e o quadro Concurseiros na Madrugada dessa semana fala sobre a preparação para as provas de capacidade física exigidas em diversos concursos públicos ao redor do Brasil. Comum em concursos das polícias civil, federal e militar, em seleções para cargos como agente de trânsito, guarda municipal, carteiro e gari, os testes de aptidão física, mais conhecidos como TAF, constituem uma etapa de caráter eliminatório e têm como objetivo avaliar se o candidato consegue desempenhar funções comuns ao cargo que vai ocupar. Os concurseiros que sonham com esse tipo de emprego devem ouvir com atenção os conselhos do professor de Educação Física, Alexandre Nascimento. Bem-vindo ao Fala Madrugada, Alexandre, é um prazer estar aqui hoje com você. Olá, Beatriz. Olá, concurseiros. É um prazer enorme participar do programa Fala Madrugada. Trabalho com preparação física há 12 anos. Estou à disposição para esclarecer dúvidas sobre esse assunto que considero importante e pouco explorado. Alexandre, qual é a importância da prática do exercício físico na vida da população e, mais especificamente, na vida do concurseiro? O exercício físico, desde que prescrito por um profissional de educação física, ajuda a melhorar o controle de peso, ajuda a melhorar a capacidade cardiorrespiratória, que podemos definir como condicionamento físico, aumenta a força e a resistência muscular, alivia o estresse e a tensão, eleva a autoestima e a autoconfiança. Para o concurseiro, além de qualidade de vida, saúde e bem-estar, o exercício físico promove uma melhora também da qualidade do estudo, além de prepará-lo para o teste de aptidão física. Com quanto tempo de antecedência o candidato deve começar a se preparar para essa prova? Ele deve realizar um planejamento muito parecido com os que ele utiliza para a prova dos concursos. É interessante que ele inicie a preparação física a partir do momento que ele se inscreve para a prova, para o concurso, mas com até 2 meses antes a gente consegue realizar uma boa preparação. Ele não deve esquecer de realizar o exame médico, porque é através do exame médico que ele observa se está realmente apto à prática de atividade física. Em alguns casos, o candidato ele consegue a aprovação na primeira fase, mas por problemas de saúde ele acaba desclassificado. Alguns editais exigem de 15 ou 30 dias antes um atestado médico. E aí, quando ele já passou na prova da primeira fase, ele não consegue realizar a segunda fase por falta desse atestado médico. A partir do momento que ele já tem o atestado médico, ele pode procurar um profissional de educação física e iniciar um programa a partir de uma avaliação física funcional. É através dessa avaliação física que ele consegue observar como está a aptidão momentânea dele, verifica dados como postura, percentual de gordura, perimetria, para que o profissional inicie essa preparação. Interessante que ele utilize um trabalho multidisciplinar, o que seria a união do profissional de educação física com nutricionista e psicólogo. Para os mais ansiosos, vale a pena terapias como meditação, respiração, yoga, que funcionam muito bem. E quais são os principais equipamentos utilizados nesse treino? Utiliza-se roupas leves e confortáveis, tênis com meia, garrafa de água, toalha, monitor de frequência cardíaca com cronômetro e para uns treinos ao ar livre, um protetor solar é uma boa dica. Quais são os exercícios mais cobrados nesse tipo de exame? Temos a flexão de braços, a flexão abdominal e o teste de barra fixa, que avaliam a resistência e a força muscular. Temos o salto de impulsão horizontal, que avalia a potência dos membros inferiores. A corrida de velocidade, que avalia a capacidade de deslocamento. A corrida de resistência, que avalia a capacidade cardiorrespiratória. A natação, que avalia a capacidade de deslocamento na água
e capacidade cardiorrespiratória. É importante que o candidato realize uma respiração bem natural no treinamento voltado para a melhora da capacidade cardiorrespiratória, nesse caso para a corrida de resistência. Importante que faça a inspiração e expiração de uma forma natural, respeitando até mesmo as passadas. É uma dica que eu dou, que a cada 2 passadas uma inspiração e a cada 2 passadas a expiração. O candidato vai se sentir muito melhor e vai evitar dores abdominais e vai melhorar o condicionamento físico de uma forma bem legal. Alexandre, quais são suas recomendações finais para os concurseiros na madrugada? Interessante que o concurseiro, um dia antes da prova, evite o estresse, evite atividade física e se alimente bem. Que deite mais cedo, um mínimo 8 horas aí de sono seria legal. No dia da prova, ele realize uma alimentação habitual, dando preferência a alimentos leves e saudáveis. Caso a prova se estenda, não esquecer de hidratar, uma barrinha de cereal e uma fruta também são bem-vindos. Um concurseiro bem preparado, ele realmente sabe das suas capacidades e certamente irá vencer seus objetivos e seus obstáculos. Agora o professor Alexandre Nascimento vai mostrar pra gente a forma correta de fazer esses exercícios e vai dar dicas para você, concurseiro, se dar bem no teste de aptidão física. Na prova de flexão de braços, o candidato deve se manter na posição de 4 apoios, os pés apoiados no solo e as mãos. Deve realizar um movimento de flexão de braços até formar o ângulo de 90 graus em relação ao antebraço e retornar à posição de extensão de cotovelos. O candidato deve realizar num tempo de 1 minuto o número mínimo exigido pelo edital. O sexo feminino realiza esse movimento com os joelhos apoiados e os pés fora do chão. Na prova de flexão abdominal, o candidato deve realizar a flexão completa do tronco e flexão dos joelhos, aproximando o tórax dos mesmos, retornando à posição inicial. Ele deve realizar o número mínimo de execuções no tempo de 1 minuto. Na prova de salto de impulsão horizontal, o candidato deve saltar o mais distante da linha demarcatória, buscando a marca mínima exigida no edital. Interessante é que nessa preparação ele realize a aproximação máxima, por gentileza, aproximação máxima da linha demarcatória, eleve um pouco os calcanhares e utilize todas as alavancas do corpo, tornozelos, joelhos, quadril e ombros. Para a prova de corrida de resistência, o candidato deverá percorrer em 12 minutos a distância mínima exigida no edital. Interessante que ele respire pelo nariz, não só pela boca, que ele realize os movimentos dos braços, realize a passada iniciando o toque com os calcanhares e por último o dedão do pé. Controle bem essa respiração. Isso. Perfeito. Para a prova de velocidade, o candidato deve realizar uma distância exigida no edital num tempo máximo também exigido pelo mesmo. Ele daria um tiro no submáximo. Interessante realizar um treino em cima da frequência cardíaca para que ele não exceda ao máximo. Como conseguimos calcular a frequência cardíaca máxima? A gente utiliza o protocolo de Carvone, a gente pega 220 menos a idade e chega ao máximo. Uma vez que você exceda esse máximo, você põe em risco a sua vida. Então não é interessante que você exceda, principalmente nessa prova que exige bastante da capacidade física e pelo excesso de esforço. Para a prova de barra fixa, o candidato deve elevar o próprio peso do corpo, segurando a barra fixa, realizando movimentos de subida e descida. Se o edital permitir, ele pode optar pela pega supinada, pois será muito mais fácil para ele. Perfeito. Muita atenção para que ele não coloque o queixo na barra, porque isso o desclassificará.
ele deve realizar um movimento completo no número mínimo exigido pelo edital. Para mulheres, em alguns editais, eles utilizam a sustentação isométrica, que seria a manutenção de forma estática na parte superior da barra. Muito interessante um tipo de treinamento de pura exaustão, que é que a pessoa consiga realizar um movimento o máximo de repetições até não aguentar, mas com cautela para também não se machucar. Se o edital não permitir a pega supinada, ele deve realizar a pega pronada. Nesse caso, as mãos devem ficar mais afastadas e na elevação deve formar uma angulação de 90 graus com o antebraço. Importante que ele não realize movimentos para frente e para trás para aproveitar bem o movimento e não ser desclassificado. Obrigada, Alexandre, pela sua entrevista. Eu tenho certeza que as suas dicas foram de grande importância para os candidatos que desejam seguir a carreira pública e vão precisar fazer os testes de aptidão física. Agradeço a oportunidade e uma boa madrugada. Essa semana eu conversei com o professor de Educação Física, Alexandre Nascimento, sobre os testes de aptidão física, exigidos em concursos como os da Polícia, do Exército, da Marinha e até mesmo dos Correios. A primeira etapa do concurso para perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro acontece hoje. Os candidatos farão uma prova objetiva de conhecimento e os aprovados serão convocados a fazer os testes físicos. Por isso, não esqueça das dicas dadas aqui. Quanto antes começar sua preparação, mais chances tem de ser aprovado. Agora vamos conferir a lista dos concursos que estão com as inscrições abertas. Exército abre concurso de admissão para 420 vagas em colégios militares ao redor do Brasil, para ensino médio ou fundamental. Inscrições até 12 de setembro, presencialmente nos colégios militares listados no edital. A taxa é de R$ 80. Marinha abre 98 vagas para oficiais. As inscrições devem ser feitas até 12 de setembro pela internet. A taxa é de R$ 45. INSS abre concurso para 300 vagas de analista do Seguro Social. As inscrições vão até 13 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 67,21. A Advocacia Geral da União vai abrir concurso para preenchimento de 78 vagas para Procurador Federal de segunda categoria. As inscrições podem ser feitas pela internet a partir de amanhã até 23 de setembro. A taxa é de R$ 163. O candidato deve ser bacharel em Direito, ter inscrição na OAB e comprovar um mínimo de 2 anos de prática forense. A Agência Nacional do Cinema está com 69 vagas abertas para concurso público. As inscrições para o cargo de analista administrativo custam R$ 95. Já para os cargos de especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual, o investimento é de R$ 105. As inscrições devem ser feitas pela internet até 23 de setembro. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro abriu concurso público para 102 vagas de professores de ensino básico, técnico e tecnológico. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro nos postos de inscrição listados no edital. A taxa é de R$ 110. Marinha oferece 53 vagas na Escola Naval para o Corpo de Intendentes. As inscrições devem ser feitas pela internet até 19 de setembro e custam R$ 20. Marinha também disponibiliza 698 vagas para o curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças. As inscrições devem ser feitas até 23 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 20. Colégio Pedro II vai abrir concurso público com 116 vagas técnico-administrativas para diversas funções. As inscrições podem ser feitas pela internet a partir de amanhã até 8 de outubro. A taxa de inscrição varia entre R$ 40 e R$ 55. Na semana passada, eu anunciei aqui que teremos uma novidade nesse quadro. Agora, toda semana, vamos sortear um livro para ajudar você, concurseiro, a estudar. Para participar é fácil, é só curtir a nossa página no Facebook, compartilhar o vídeo do Concurseiros na Madrugada da semana e não esqueça de ler com atenção o regulamento que está na nossa fanpage. O livro dessa semana é a 40ª edição da CLT e Constituição Federal da Saraiva. E essa promoção é um oferecimento da livraria Última Instância. O nome do vencedor da semana vai estar no nosso Facebook. E no último programa de cada mês eu vou anunciar aqui quem foram esses sortudos. Participa, viu, gente? Até lá!